Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao capítulo 6, o capítulo de ferramentas de suporte ao teste. A gente está utilizando o Syllabus 3.1.1, é o último capítulo dessa versão do Syllabus, e então vamos seguir em frente porque não é um capítulo muito extenso, é um capítulo que a gente vai falar de dois tópicos, então considerações sobre as ferramentas de teste e o uso efetivo das ferramentas, tá bom? Aqui a gente vai ver bastante ferramenta, a gente vai falar alguns nomes, vai falar sobre para que a gente utiliza, o que elas dão suporte, mas o sílabus, CTFL, a prova, não vai querer saber exatamente o nome da ferramenta, tá? Mas como a gente utiliza muitas ferramentas no nosso dia a dia, não acredito que seja um grande problema. Esse é outro capítulo para a gente ter uma noção mais geral sobre o que a gente está utilizando, tá bom? Então vamos lá. As ferramentas podem ser classificadas conforme o uso, né? Então a gente vai ter ferramenta para tudo quanto é tipo, e a gente vai ter ferramentas que podem ser utilizadas para mais de uma coisa, tá bom? Então a gente vai ter ferramentas que efetivamente testam, que executam os testes, sejam manuais ou automatizados. A gente vai ter ferramentas para gestão de requisitos, né? Para toda a parte de história de usuário, caderno de teste, bugs, defeitos, né? A gente vai ter também ferramentas para geração de métricas e progresso, criar dashboards e tudo mais. E também ferramentas para investigação e avaliação, por exemplo, aqueles de análise estática de código, por exemplo, tá? Então, basicamente, a gente consegue separar esse grupo de ferramentas em dois tipos, né? As ferramentas que efetivamente vão testar, que vão executar o teste, e ferramentas que vão gerenciar os testes, ferramentas que vão auxiliar durante esse processo, né? Então vamos seguir em frente, né? Então a gente pode ter ferramentas a serem utilizadas de acordo com o propósito, né? Então, por exemplo, ferramentas para melhorar a eficiência das atividades de teste, sejam automatizadas ou manuais, ferramentas que vão melhorar a qualidade das atividades de teste no geral, né? Permitindo testes mais consistentes, alta reprodutibilidade, etc. E também ferramentas que vão melhorar a confiabilidade dos testes, tá bom? Essas ferramentas podem ser classificadas com base em vários critérios, como preço, modelo, licenciamento. E também é importante a gente saber que a gente possui ferramentas que podem ser intrusivas, tá? Ou seja, que elas afetam diretamente o teste, beleza? Por exemplo, o nosso gerenciador de tarefas mesmo. Ou a gente colocar, por exemplo, alguma coisa para gerenciar métricas dentro de um servidor. Dependendo de como isso é feito, pode ser que a gente está onerando um pouco o servidor que a gente está gerenciando as métricas também, tá bom? E o sílabus, né, quando vocês forem ler e quando vocês verem aqui na apresentação também, ele põe um D aqui na frente, né, sobre as ferramentas que são exclusivas ou mais voltadas para desenvolvedores, tá bom? Então, beleza. Vamos começar então agora como o sílabus classifica essas ferramentas. Então, a gente tem ferramentas de suporte para gerenciamento de teste, testware, tá bom? Então, são ferramentas para escrever testes e armazenar tudo que foi produzido. E a gente pode utilizar durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento. E alguns exemplos são ferramentas de gerenciamento de teste, né? Que ele dá de ALM aqui, são ferramentas que fazem todo o processo de gerenciamento de teste, armazenamento, gestão de bugs e tudo mais, que são os ALMs, tá? Então, um exemplo disso é o próprio Azure DevOps, que a gente consegue ter tudo dentro dessa ferramenta. E também uma ferramenta que seria, por exemplo, para integração contínua, que ele põe. Então, a gente teria, por exemplo, o Jenkins, GitHub Action, né? Ou o Docker também. A gente teria, por exemplo, ferramentas para suporte a teste estático, né? Então, aqui entraria, por exemplo, um SonarLint, um SonarQube também. Ferramentas de suporte à modelagem e implementação dos testes. Então, seriam ferramentas de teste baseado em modelos, preparação de dados ou coisas do tipo, tá bom? Então, a gente teria, por exemplo, um Cucumber da vida ou testes baseados em alguma ferramenta de TDD, beleza? Depois, a gente tem as ferramentas de suporte para execução e registro dos testes. Essas ferramentas seriam as ferramentas que efetivamente vão rodar o teste. Então, a gente tem, por exemplo, alguns frameworks de automação. Cypress, Selenium, Robot Framework. A gente tem ferramentas de cobertura de teste, né? O SonarQube aqui de novo, para que ele consiga analisar como está a cobertura de teste. Se eu preciso utilizar um equipamento para fazer o teste, né? Então entraria também esse equipamento aqui.
Frameworks de teste de unidade, como por exemplo o PyTest, entraria nessa parte de execução e registro de teste também. A gente tem uma classificação para ferramentas de suporte para medição de performance e análise dinâmica, né? Serão basicamente as ferramentas de teste de performance, né? A gente não consegue fazer testes como performance sem ferramentas, então a gente teria aqui, por exemplo, o JMeter e ferramenta de análise dinâmica do código, né? Então seria mais voltada para o desenvolvedor. E mais uma aqui seria a parte de ferramentas de suporte para necessidades especiais, que também entraria, não, performance não entraria aqui, entraria as outras coisas não funcionais, como usabilidade, acessibilidade, localização e segurança, tá bom? Então tá, benefícios e risco da automação de teste. Não é simples assim, simplesmente adquirir uma ferramenta e começar a utilizar ela. Não, cada nova ferramenta que é introduzida numa organização vai exigir bastante esforço, tanto organizacional quanto financeiro, para a gente ver se realmente faz sentido ter essa nova ferramenta. É quase que um casamento isso, né? Porque quando a gente compra uma ferramenta nova, a gente pressupõe que a gente vai fazer toda a parte de planejamento para a gente migrar para essa ferramenta. Então, se a gente já estiver utilizando muitas coisas em outras ferramentas, ou se a gente utiliza várias ferramentas separadas, a gente vai ter que trazer essas informações para cá. E se não for tão simples a parte de simplesmente exportar e importar aqui, essa parte de migração é complicada. Então, é uma coisa que tem risco, mas tem benefícios, né? Então, quanto aos benefícios, a gente pode falar, por exemplo, redução de trabalho manual, maior consistência, repetibilidade, avaliação mais objetiva. E riscos, né? As expectativas sobre a ferramenta, né? De não serem atendidas, ou a gente ter expectativas que não são reais, né? E também coisas como o tempo, o custo e esforço da implantação e o pós-implantação, né? Você vai ter todo um problema para implantar e depois de estar implantada. Quais vão ser as diretrizes que a gente vai utilizar para todo mundo poder utilizar essa ferramenta, né? E a gente também pode ter riscos relacionados ao projeto de código aberto, né? Ele pode ser simplesmente suspenso e a gente perde todo o suporte que a gente tem a essa ferramenta, né? E aqui quando a gente fala do uso da ferramenta mesmo, né? A gente tem algumas coisas que a gente pode levar em conta, né? Que podem atrapalhar ou não, né? Então, para a gente ter uma utilização tranquila da ferramenta, né? Tem algumas coisas que a gente pode analisar. Por exemplo, né? Abordagem de captura de teste, né? Então, a gente pode ter uma ferramenta que... Nem a ferramenta, no caso, né? Pode ser que o software que a gente está testando seja instável a eventos inesperados e impossibilite alguns tipos de captura de dados, né? Captura de telas. Por exemplo, a gente está falando de um teste que vai clicar em alguns botões ou coisa do tipo, né? Então, a gente tem que pensar a respeito disso. Se a gente tiver, por exemplo, muitos testes orientados a dados, a gente tem que ver a dependência disso com massa de dados. Então, se a gente estiver, por exemplo, utilizando num ambiente compartilhado ou um usuário compartilhado, pode atrapalhar nossos testes e às vezes nem seria problema da ferramenta, né? E também a exigência de testadores e desenvolvedores capacitados para utilizar essa ferramenta, né? E também, quando a gente fala de ferramenta de gerenciamento de teste, né? Essas ferramentas, né, precisam produzir informações úteis e em formatos que atendam às necessidades, né, da organização, do projeto como um todo, e também questões de rastreabilidade, né? Se a gente vai conseguir rastrear e organizar tudo que a gente está gerando nessas ferramentas, né? E agora, sobre o uso efetivo de ferramentas, né? Existem algumas coisas que a gente pode observar aqui, né? Então, as principais considerações para a escolha de uma ferramenta, né, seriam a maturidade da empresa e a avaliação das necessidades da companhia quanto à implementação dessa nova ferramenta, né? E aí, quanto a isso, né, existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, a execução de um projeto piloto para introduzir essa ferramenta em uma organização. Então, a gente ia ter um conhecimento mais profundo da ferramenta, ia avaliar os reais benefícios que serão alcançados com a ferramenta, para só depois a gente pegar e implantar ela no resto da empresa, né? Então a gente teria os fatores de sucesso da ferramenta aqui, que seria, por exemplo, estender o uso da ferramenta para o resto da empresa, monitorar esse uso, né? Já que agora a gente vai ter um uso mais amplo, né? É bem importante a gente ter feito algumas considerações durante o projeto piloto
para a gente conseguir monitorar e definir as melhores diretrizes agora para o uso efetivo dessa ferramenta, tá bom? Com isso a gente termina o capítulo 6. Muito obrigado e até logo!